Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a festa que celebramos, o batismo do Senhor, como dizia domingo passado, originalmente ela está incluída na festa da Epifania do Senhor, porque o batismo do Senhor é uma das manifestações do Senhor, e é isso que significa a palavra Epifania. A primeira Epifania do Senhor, mostrando-se aos reis magos, obviamente, primeiramente mostrando-se aos pastores, mas através dos reis magos, dando a conhecer-se a todos os povos. A segunda Epifania do Senhor, no seu batismo, no qual o próprio Pai declara que Jesus Cristo, nosso Senhor, é seu Filho. E a terceira Epifania, na manifestação gloriosa no monte, na transfiguração. Esta festa que hoje celebramos foi mais tarde, com o passar do tempo, separada da festa da Epifania, para marcar o batismo do Senhor, não mais para marcar como uma epifania, como uma manifestação do Senhor, mas para marcar com aspectos que muitas vezes nos escapam quando nós passamos por cima. É um curto texto do Evangelho que hoje ouvimos de São Marcos. Ano passado foi São Mateus, relatando este mesmo momento, em que Jesus vai até onde João Batista pregava e batizava, no além Jordão, ainda no Rio Jordão, mas além do território da Galileia. E então Jesus vai para quê? É a pergunta que devemos fazer. Se aquele batismo de João não é o nosso batismo, não é o sacramento do batismo. O batismo de João era o batismo da penitência. Aqueles que ouviam a pregação de João dizendo: o reino de Deus está próximo, o Messias já está entre nós, arrependei-vos ou serão destruídos. E quando o povo acorre ao batismo de purificação de João, podemos ver que as classes mais simples, mais pobres, mais humildes, aqueles que realmente confiavam em Deus, foram buscar esse batismo de conversão. É também um dia de recordarmos o nosso batismo. A palavra batismo, muitos já esqueceram o significado, ela significa na sua origem sepultamento. No batismo nós somos sepultados para renascer para uma nova vida. E então João os sepultava, não na terra, na água, para renascer para uma nova vida, para purgarem, pagarem seus pecados e estarem preparados para a vinda do Messias. E então retorna a pergunta: qual a necessidade de Jesus ir receber esse batismo, se ele é o único sem pecado, se ele tem tudo que a nossa humanidade tem, menos o pecado? O que ele foi fazer lá? E aqui vem outra palavra-chave muito forte, que se conecta com o batismo, que é sepultar a vida velha para viver a vida nova. Mas não viver a vida nova de qualquer jeito. Viver a vida nova sob o sinal da obediência. E é por isso que se diz que Jesus foi até o batismo de João, não porque necessitasse pagar ou purgar algum pecado, mas por obediência. Primeiramente, por obediência às Escrituras, que dizem que o Filho de Deus virá e vai lavar a todos com um batismo de sangue, para purificar dos pecados. E que esse mesmo Cristo, nas palavras do profeta Isaías, vai vir até aquela voz que prega no deserto, anunciando a conversão e a mudança de vida. Então Jesus aqui está cumprindo a profecia do profeta Isaías e de outros profetas, em ir até João. É por isso que João diz: aquele que vai vir é mais forte do que eu não sou ninguém. Durante a semana, as leituras que nos acompanharam da Palavra de Deus nos falam desta cena, já nos vão preparando para entendermos esta cena. João vai dizer: eu não sou digno de desamarrar as sandálias de seus pés. Ou seja, diante de Cristo, eu, João, que vos batizo, tenho menos dignidade do escravo mais desqualificado. É isso que João está dizendo. E, no entanto, ele batiza Jesus.
Quando Jesus aparece diante dele para ser batizado, ele diz: eu é que devia ser batizado por ti. E Jesus diz: deixa assim para que se cumpra a Escritura. Então aqui está a questão da obediência. E por isso o batismo e a obediência estão estreitamente ligados. O que é que nós vemos não só na sociedade cristã dos dias de hoje? Batizados que não estão sob nenhuma obediência. As pessoas vêm à igreja, pedem o batismo de seus filhos, seus afilhados, e voltam para casa como se tivessem comprado uma roupa nova ou qualquer coisa, quando o batizado é justamente: eu agora que fui batizado, eu agora pertenço à igreja, eu agora estou sob a obediência da igreja, eu agora devo procurar conhecer o que a igreja nos ensina para viver a obediência. Notemos que a sociedade que ainda se diz cristã vive desta forma desordenada por causa disso. Você vai à igreja e se batiza, e há aqueles ainda que vão batizando de igreja em igreja, porque para eles batismo é apenas um rito social, já não tem mais o sentido de mudança de vida, já não tem mais o sentido de pertença a um grupo, não a qualquer grupo. Podemos olhar e prestar bem atenção na sociedade civil, quando ela cria grupos, quaisquer grupos. A primeira coisa que fazem para que alguém pertença ao grupo é criar uma espécie de batismo. E então dizem: ele agora pertence a nós. E podemos perceber também que essas pessoas que entram nestes grupos, que são batizadas, evidentemente não é o batismo verdadeiro, é apenas o uso da palavra batismo, nestes grupos, elas se tornam quase que fanáticas por aqueles grupos, quando deveriam ser fanáticas pelo batismo verdadeiro que receberam. O fanatismo não é algo ruim. O fanatismo significa uma alta escrupulosidade em cumprir os deveres daquele grupo e daquela associação a qual entrou. Isso é o verdadeiro fanatismo. A palavra fã vem de fanatismo, alguém que ama aquilo de tal forma que é devotado. E então volta aqui a questão do nosso batismo. Quando nós contemplamos nesta festa do batismo do Senhor, repito, o batismo é esse que o Senhor recebeu da purificação dos pecados, que ele não precisava, não é o batismo que nós recebemos como sacramento. Este batismo que nós recebemos é o batismo instituído por nosso Senhor. Repetindo novamente, durante as leituras da semana, nós vimos que, após Jesus ser batizado por João, ele começou a juntar pessoas ao redor de si, inclusive discípulos de João, ouvindo de João que não era ele o Salvador, foram seguir Jesus Cristo. É o óbvio. Aqui vem o papel de João, que cumpre a função para a qual veio ao mundo: anunciar a verdade, dar a sua vida em nome da verdade, preparar o povo para, por meio de um batismo de purificação, para receber o Messias. O Messias chegou, João o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. É preciso que ele cresça e eu desapareça, dizia João. E então os discípulos de João começam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito emblemático e muito simbólico nos dias de hoje também na igreja, quando tanta gente diz seguir este ou aquele padre, este ou aquele bispo. Nós não seguimos padres ou bispos, nós seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele a quem seguimos, é Ele que é o Filho de Deus. Os padres, nós padres e os bispos, estamos aqui apenas para pregar o Evangelho e administrar os sacramentos. Nós não devemos ter seguidores. Por isso que a figura de um padre, cantor, astro, ou a figura que se apresenta, que quer sempre de forma histriônica e doentia se aparecer, não é a figura verdadeira do sacerdote. A verdadeira figura do sacerdote é o administrador das coisas divinas em favor do povo de Deus. Também o batismo do Senhor, essa festa que hoje celebramos,
além de fazer-nos relembrar, cada um de nós, como é que nós estamos vivendo o nosso batismo, a nós sacerdotes deve lembrar também como é que eu estou vivendo o sacerdócio que recebi. Cada um de nós sacerdote deve poder olhar dentro de si e ver como estou anunciando a nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto eu me afasto dele, o quanto eu me aproximo, o quanto eu aproximo as pessoas de nosso Senhor, o quanto eu, por meu pecado, as afasto. A festa que hoje celebramos do batismo do Senhor é momento de nos recordarmos da graça imensurável, incomensurável que recebemos do nosso batismo. É o momento de recordar tudo aquilo que desde o nosso batismo talvez já esteja esquecido. Havia, queridos irmãos e irmãs, uma tradição muito bonita que se perdeu entre nós, que é cada um saber a data do seu batismo. Muitos nem sabem, muitos até é capaz de se perguntarem: será que eu fui batizado? Relembrar a data do seu batismo, celebrá-la em sua casa, com ação de graças, é uma forma de também profundamente calcar em nós a ideia de que no batismo nós recebemos a verdadeira vida. E essa verdadeira vida nós esquecemos diariamente. E portanto, tudo aquilo que concorre para a nossa salvação e nós nos esquecemos diariamente, tudo isso deve ser recuperado para relembrarmos, bem claro, para calcar no fundo, lá dentro. O nosso batismo é a verdadeira vida, não é a vida natural que recebemos antes, é a vida espiritual. É o momento em que fomos tornados filhos e filhas de Deus, herdeiros do reino dos céus, co-herdeiros com Cristo. Peçamos ao Senhor esta graça de recordarmos e vivermos cada dia o nosso batismo, para que nós possamos dar testemunho ao mundo de que nós não somos quaisquer uns, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, queremos pedir a Deus, Pai, a graça de vivermos. Recordando por último, a última frase, a última sentença deste Evangelho, quando o Espírito Santo paira como pomba, sob a figura de uma pomba, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que sai das águas batizado, ouve-se uma voz que vem do céu, é a voz de Deus Pai. Este é o meu Filho muito amado, nele ponho o meu bem-querer. O texto diz: nele ponho a minha complacência. Complacência é uma atitude de alma de que com a qual nós olhamos e temos um amor profundo. Isso é a complacência. Deus Pai olha seu Filho, que não precisava do batismo de purificação, e ainda anuncia: é meu Filho, e nele eu deposito todo o meu amor. E vem a ordem: escutai-o, escutai-o. É o chamado de Deus Pai a nós. Escutemos o Filho, se queremos viver com dignidade nosso batismo e nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.